Nós somos gratos pelo tempo que tivemos agora, louvando o Teu nome, exaltando o Teu ser, exaltando os Teus atributos, a Tua obra de redenção ao longo da história. Queremos nesse momento meditar em Tua palavra, queremos declarar abertamente as nossas dificuldades, as nossas limitações e rogar ao Senhor que a Tua misericórdia realmente chegue até nós de uma forma diferente, de uma forma grandiosa, para que venhamos a compreender essas passagens aqui e tirarmos lições, aplicações, desafios para a nossa vida. Até porque não queremos fazer nenhuma divisão entre o conhecimento da Tua palavra e as decisões que vamos tomar no dia a dia. Obrigado, ó Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eclesiastes capítulo 8. Antes da gente fazer a leitura já foi feita. E eu prego em série aqui na igreja. Uma das vantagens de eu pregar numa série, né, seguir uma sequência de um texto bíblico, é que você pode estar acompanhando isso em casa. Talvez alguns só leiam a Eclesiastes aqui. E talvez por isso fica mais difícil. Se você estivesse lendo em casa, né, a coisa fluiria um pouco melhor. Então, fica o desafio de você ficar lendo Eclesiastes em casa, fazer discipulado não, o seu devocional em Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes. Chegamos um momento nesse livro, é um livro que ele tem demonstrado trazer algumas dificuldades, contudo, para mim, tem trazido muitos ensinamentos profundos da vida. Agora, chegamos a um ponto de uma dificuldade considerável aqui. E chega um momento na hora da pregação, principalmente no meu caso, que eu sou pastor de vocês há mais de 10 anos, em que o pastor tem que apelar para a autoridade. Em que sentido? Tem hora que o pastor tem que dizer assim, olha, eu penso que é assim o texto, tá bom? Eu traduziria assim, e não dá para a gente entrar em méritos assim, da gramática, o objeto direto, né? O acusativo, né? Esse tipo de coisa. Não dá para você entrar nesse mérito na hora de uma pregação, porque isso torna a coisa cansativa e muitas vezes inalcançável mesmo. As pessoas não conseguem entender algumas coisas. Aqui, antes de qualquer coisa, é importante entender o papel das versões, das traduções da Bíblia. O que você tem na sua mão é uma tradução de um documento antigo que foi escrito em hebraico, uma parte em aramaico e outra parte foi escrita em grego. Então, o que nós temos na nossa mão são versões, são traduções, documentos em que homens estudiosos lutaram para chegar a essa conclusão. Porém, como nós temos várias versões, muitas versões, às vezes, em algum ponto ou outro, vão discordar uma da outra. Tá bom? É por isso que existem comentários, é por isso que existe pastor, é por isso que existe professor, para que nesses momentos a gente possa então estar debatendo de forma mais profunda. E esse é um momento, porque chegou um ponto aqui do texto que eu discordei da tradução, tá bom? Mas eu não estou discordando de Deus, irmãos, eu não estou discordando da Bíblia, tá? Eu estou discordando de uma versão. Versão essa que eu amo demais, que é a NVI, que eu uso aqui constantemente, tá bom? Mas é uma dificuldade e eu vou propor para vocês aqui aonde é que eu quero chegar e qual a minha proposta de tradução nesse texto aqui. Então, nós temos estudado o livro de Eclesiastes há um tempo já, essa é a 13ª pregação no livro de Eclesiastes, e temos aprendido que nesse livro nós temos duas vozes, né? A voz do autor de Eclesiastes e a voz de um mestre, em que o autor está querendo contrapor a ideia desse mestre. Esse mestre já demonstrou algumas coisas sobre o que ele crê. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, ele não sabe o que acontece depois da morte, ele acredita que a sabedoria tem um lado negativo, ou seja, ela traz sofrimento para a gente. Esse mestre também acha que se você é rico, você não pode ficar feliz. Se você é rico e feliz, é porque você não pensa na morte, nas coisas profundas da vida. Então a gente tem visto que esse mestre, ele traz uma palavra dura para a gente, uma palavra que machuca a nossa alma, porque é uma palavra sem esperança nenhuma. Quando chegamos aqui no capítulo, na última pregação, a gente falou do capítulo 7, onde na parte final do capítulo 7, o autor, o mestre, melhor dizendo, a segunda voz, né, o mestre, ele tenta chegar à sabedoria. Ele procura a sabedoria, ele vai atrás da sabedoria. Porém, o que fica claro é que ele não encontra essa sabedoria. Então é importante entender isso para quando começar a ver o capítulo 8. Porque ele começa com duas perguntas. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas?
se você ler o capítulo 7, a resposta seria ninguém. Ninguém interpreta. Até porque ele vai dizer lá na frente que ninguém sabe o futuro, ninguém sabe todas as coisas. A gente viu quais conclusões esse homem chegou e quais os limites do seu conhecimento. Entendeu? Lembra que ele está observando tudo debaixo do sol. Então, observa bem aqui, se você entender as duas perguntas do versículo 1 como as perguntas irônicas, a palavra que ele coloca na segunda parte do versículo 1, na verdade, seria um tipo de sarcasmo por parte desse mestre. Ele estaria, fazendo um tipo de chacota, tá? Ele diria, quem é o sábio? Quem interpreta as coisas? Resposta, ninguém. E aí ele joga uma nota de sarcasmo aqui interessante. Versículo 1 ainda ele vai dizer, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Aqui seria uma nota de sarcasmo. A ideia seria, se você for sábio, você muda o coração do rei. Mas é interessante, porque os conselhos que vêm depois não tem nada a ver com isso. Ele vai mostrar que, na verdade, qual deve ser a postura da pessoa diante do rei? Aceitar o que o rei quer. Seja o rei certo, seja o rei errado, é melhor você dizer sim, Senhor. É melhor você não contrapor o rei. Então, observem com muita atenção. Eu preciso muita atenção de vocês nessa parte, porque eu vou fazer um contraponto com a tradução. Então, primeiras duas perguntas, ironia. A segunda colocação, uma colocação de sarcasmo, dizendo, quem não sabe o que é sarcasmo, é como se alguém fosse, é uma ironia tentando, digamos assim, fazer uma chacota, tá? Fazer um deboche, tá? Então ele estaria dizendo assim, seria um tipo de tom assim, né? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o semblante carregado. Mas ele está querendo dizer exatamente o contrário, é que isso não muda. E aí vem o meu ponto aqui. No versículo 2 e no versículo 3, é a minha discordância de tradução aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para o começo do versículo 3. Estou seguindo aqui a NVI, tá? Se você tem outra versão, aí fica complicado, porque não dá para a gente comparar com todas as versões. Mas a minha versão, no versículo 3, começa assim, não se apresse. Tem assim na sua? Perceba? Não se apresse. Eu colocaria essa expressão, não no começo do versículo 3, mas ligada ainda ao versículo 2. Eu deslocaria essa expressão, não se apresse, para o final do versículo 2. Então seria mais ou menos assim. Esse é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei. Não é interessante isso? Tem que ser sarcasmo no final do versículo 1. Por quê? No final do versículo 1 diz assim, o sábio, ele muda a face do rei. Ele muda o semblante do rei. Mas qual é o conselho que ele dá? Obedeça o rei. Ele não dá o conselho, mude a face do rei. Transforme a face do rei. É porque o que ele disse no versículo 1 é um sarcasmo. Ele não crê que você pode mudar a face do rei. O que você pode fazer diante do rei é obedecer. E aí, pega essa frase, não se apresse, e joga para o versículo 2, que você terá a seguinte ideia. Não se apresse em fazer um voto a Deus. Ele vai dizer, obedeça ao rei e não se apresse em fazer um voto a Deus. Inclusive, ele já disse isso no capítulo 5. Então, o mestre aqui está dizendo o seguinte, com sarcasmo ele disse, o sábio é aquele que muda o coração do rei, porém, obedeça. E não tenha pressa em fazer um voto a Deus. Ele usa o rei, a figura do rei, e a figura de Deus, como mostrando, e ele já mostrou isso no capítulo 5, que a nossa relação com as autoridades deve ser sempre de submissão, tá? E não tentar fazer nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de intimidade, é obediência e pronto. Não faça voto a Deus, não seja precipitado na hora de falar, tenha muito cuidado. Então, o conselho que ele dá ratifica a ideia de que a última parte do versículo 1 é realmente um sarcasmo. Se eu tirar o não se apresse do versículo 3, então a ordem muda. A ordem, ao invés de não se apresse em deixar a presença do rei, seria deixa a presença do rei. Ok? Deixa a presença do rei. Versículo 3. E não levante em favor de causa errada.
visto que o rei faz o que bem entende. A ideia seria, né? Deixe a presença do rei, porque é o seguinte, o que o rei quer, ele faz. Opa, é o cabo aqui, é? É a razão maior para deixar a presença do rei, é exatamente essa aqui, ó. Não se levante em favor de causa errada. O que é uma causa errada? É uma causa que vai de encontro à vontade do rei. É como se o autor estivesse dizendo assim, ó, você quer ser sábio? O sábio mesmo, ele muda a face do rei, mas isso não existe. O que vai acontecer é o seguinte, diante do rei, não fique muito tempo na presença dele, obedeça a ele e não entre em nenhum projeto que vá de encontro à vontade dele. Porque o rei faz o que ele quer. E ninguém pode dizer assim, o que você está fazendo? E ninguém pode segurar na mão do rei e dizer isso. Então observe como o mestre aqui, essa voz que está sendo combatida no livro de Eclesiastes, ele é cético, ele é incrédulo com respeito a mudar alguém, com respeito a transformar a face de alguém. Ele vai continuar dizendo, final do versículo 3, né? Visto que o rei faz o que bem entende. Ou seja, não tem como você mudar a mente do rei. Pois a palavra do rei é soberana. E ninguém pode perguntar, versículo 4, o que está fazendo? A sua postura diante de Deus é, não se apresse em fazer um voto. A sua postura em relação ao rei é, obedeça e não fique muito na frente dele e não venha lá atrás de fazer contrariar o rei, não, porque tudo que ele quer ele vai fazer. Ninguém pode segurar a mão dele, ninguém pode contrariar o rei. A postura dele, então, é não contrarie o rei. Versículo 5, ele vai dizer, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. E a gente fica, poxa, há uma esperança aqui, ó. Quem é sábio sabe a hora e a maneira de agir. Isso lembra para a gente, pelo menos para mim me lembrou, o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, quando o autor diz o seguinte, há tempo para tudo debaixo do sol. Mas naquele mesmo texto que diz que há tempo para tudo, ele vai dizer, Deus colocou o homem numa condição tal que ele não vai saber qual é a hora das coisas. Lembra que esse mestre ele é cético. Então, observe o que ele está dizendo. A quem obedece às ordens não sofrerá nenhum tipo de mal. O coração sábio, então, saberá a hora e a maneira de agir, o tempo certo, a maneira certa de agir. A gente pensa assim, ele dá um conselho, a gente fica, pronto, eu vou por esse conselho aqui. Só que ele vai dizer assim, portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Mas ele vai dizer um no entanto aqui, ele vai dizer mais um problema aqui, é? Vamos lá. Vamos mudar esse negócio, hein? Vai comprar um microfone novo aí. Comprar um microfone novo, irmãos. Não se preocupe não. Ok, som. Aí ele diz assim, versículo 6, obrigado, Marcos. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, nem tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem na maldade, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Nós somos impotentes. Nós devemos agir de forma certa em cada tempo, mas segundo o capítulo 3, nós não sabemos, nós temos limites para isso. E segundo esse capítulo aqui, o capítulo 8, como eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não sei como agir agora. Uma coisa que a gente aprende no livro de Provérbios, irmãos, é que sabedoria está ligada, o homem sábio, ele faz uma conexão entre o futuro e o passado. O que é um homem sábio no livro de Provérbios? Ele faz, perceba que no livro de Provérbios, boa parte do livro é o pai querendo ensinar o filho a andar no caminho da sabedoria. Ele vai dizer assim, ó, se você seguir isso aqui, vai acontecer isso. Então ele está dizendo o que vai acontecer no futuro. Tanto é que o homem responsável é o homem que age pensando no que vai acontecer e quais serão os resultados de sua ação.
Então perceba que quem é sábio, sabe o futuro. Mas o que ele está dizendo para a gente aqui é o quê? Como o seu ceticismo? Nós não sabemos. Nós não temos poder sobre nada, sobre o vento, sobre a nossa própria morte. Nós não sabemos. Sábio é aquele que sabe agir no tempo certo. O problema é que nós não sabemos o tempo certo disso. Nós temos limites com respeito a isso. Então ele é, no final das contas, um homem extremamente, demonstrou que nessa passagem, um ceticismo muito grande. Ele começa dizendo, quem é sábio? Quem pode interpretar? Ninguém pode interpretar. Feliz é aquele que muda o coração do rei. Mas, meu conselho é, não mude não, obedeça. Fuja da sua presença. E aquele que obedece sabe agir da hora certa. O problema é que nós não sabemos o que vai acontecer na nossa frente. E observe como isso se contrasta com o livro de Provérbios. Daqui a pouco a gente vai ler Provérbios aqui. Em Provérbios, a sabedoria, o homem sábio, ele age pensando no futuro, mas tudo que ele diz sobre o futuro, ele pensa no que ele viveu no passado, como se houvesse um tipo de repetição. E o que é interessante, aquele texto, muito utilizado, às vezes até mal utilizado, de Provérbios 22, né, que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, né, porque quando ela crescer não vai se desviar dele. Uma das observações importantes daquele texto é que ensina a criança no caminho dela. Tá? A ideia daquele texto é a seguinte, o seu filho vai trilhar um caminho que você não trilhou. As ameaças para o seu filho não serão as ameaças que você sofreu na sua geração. A sua geração tinha os seus desafios próprios da sua geração. Talvez na sua geração eram as drogas, talvez na sua geração era a promiscuidade. Cada geração tem um estilo. A ideia é a seguinte, o bom pai, ele percebe que tipo de caminho, que tipo de história está surgindo para o seu próprio filho, então ele prepara o filho para o caminho que o filho vai seguir, que não é o caminho dele, é o caminho, a história pessoal do seu filho. Portanto, no livro de Provérbios, ele pressupõe que um bom pai sabe, de alguma forma, o que vai acontecer no futuro. Porque o sábio, ele tem uma noção do futuro. Ele percebe a vida através do que ele vive, através do que ele percebe, ele consegue prever de alguma forma. Evidentemente que a gente não sabe tudo do futuro, em seus detalhes, mas isso não impede a gente de fazer conselhos. O homem, ele é previsível em muitas coisas. Então eu posso sim dar conselhos pensando no futuro. Então observe o contraste do que nós encontramos em Provérbios e do que encontramos nesse mestre aqui, essa segunda voz, que é uma voz que está sendo, digamos assim, destoando da sabedoria bíblica, tá? Porque ele é um homem, primeiro, cético, não há sabedoria para ele, não há homem sábio. Aliás, a sabedoria para ele só traz o quê? Alguém lembra? Sofrimento. Enquanto o livro de Provérbios vai dizer assim, quem encontra a sabedoria encontra a vida. Quem encontra a sabedoria é feliz. Aqui, quem encontra a sabedoria é triste. E olhe lá, porque ele procurou a sabedoria e não encontrou. O que gerou para esse homem foi um tipo de sarcasmo, um tipo de ironia. Ele ficou árido na sua forma de lidar com as coisas. É isso que acontece com todas as pessoas que não têm esperança. Seus corações ficam secos, realmente. Tá? Todas as vezes que o nosso coração de alguma forma está seco, está árido, é porque a nossa perspectiva quanto ao futuro é quase zero. Tá? Ou você idealizou um futuro que ele não chegou. Você idealizou um futuro que não aconteceu. Eu queria tanto assim. Eu me lembro quando eu estava no 2º grau, aí eu projetava, com 30 anos eu vou ter um filho, com 34 eu vou ter outro, ou então não projetou nenhum. E aí teve com 22. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, aquilo que você projetou tanto, não acabou não acontecendo. E aí você fica extremamente frustrado. Quem não tem esperança em algo maior, vai ter sempre o seu coração muito parecido com o desse homem aqui. Não há como você mudar a pessoa. Simplesmente você, o rei, no caso, as autoridades, simplesmente aceite o que está. E ele continua dizendo, ninguém tem poder para dominar o próprio espírito. Ou, uma outra possibilidade que a NVI coloca é o vento, né? Ninguém pode segurar o vento. Continuando, ele vai dizer, versículo 9, é o último versículo. Ele diz assim, tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Infelicidade de quem?
de quem faz o mal ou de quem sofre o mal? Há uma discussão aí. E quem está com a NVI sabe que quem traduzir a NVI, quando ele entra nessas discussões e não saber como traduzir, ele coloca as 2 ou 3 opções. Então tem uma notinha aí, ó. Ponto D, não é isso? Depois do nome felicidade, tem um ponto D. Aí você vai ler o ponto D e vai dizer assim, ou para infelicidade deles. Deles quem? De quem sofre o mal. A ideia é a seguinte aqui, eu creio mais no ponto D do que no que está no texto aqui. Então seria mais ou menos assim. Tudo isso eu vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a infelicidade desses outros. E isso ratifica a ideia do rei. Quando surge um rei para fazer a infelicidade, você não vai mudar isso. O que você pode fazer, no máximo, é obedecer. É isso que você pode fazer. Então, percebam o tom, né? Assim, seco, sarcástico e sem sinais de esperança. E nas minhas aplicações eu quero trazer, são somente 2 aplicações, e eu queria trazer aqui uma palavra para vocês que contrapõe a isso que a gente acabou de ver. Primeiro, em Provérbios, é muito interessante o livro de Provérbios, eu fiquei lendo esses dias o livro de Provérbios para contrapor exatamente esse espírito aqui de Eclesiastes. No livro de Provérbios é bem interessante que o autor ele vai mostrando para o seu filho, ande por aqui, não faça isso, evite isso, por favor não faça isso, isso vai dar em morte, isso, não ande com quem procura derramar sangue. Ele vai dar vários conselhos para o seu filho, pensando que ele tenha vida longa. Mas chega um ponto no livro de Provérbios em que o autor reconhece que ele não tem conhecimento de todas as coisas. Tanto é que ele vai dizer assim, ó, é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Ele vai dizer assim, não se estribes no seu próprio pensamento, ou seja, não confie em você mesmo. Não dá, através do nosso conhecimento prático, a chegar a conclusões importantes na nossa vida. Você não pode confiar em você mesmo. E o autor de Provérbios, em muitos pontos, ele vai dizer o seguinte, ó, a gente nem sempre vai saber todas as coisas, mas isso não impede o autor de Provérbios de dar conselhos ao seu filho. Irmãos, não saber de tudo não é o mesmo que não saber de nada. Tem muita gente, essa é a minha primeira aplicação. Tem uma corrente de igrejas, foram denominadas de igrejas emergentes, até livros sobre isso aí. Uma igreja emergente é uma igreja que não tem doutrina, que não tem ensino, não tem divisão, ninguém pode criticar ninguém. A igreja emergente é uma igreja onde ele diz o seguinte, olha, Deus, ele é um ser que ninguém pode falar sobre ele, ele é muito grande. Ele é grandioso, ninguém pode falar muito sobre Deus. Então, como eu não posso falar muito sobre Deus, então fica aquela coisa meio que boiando, assim, a gente pode falar só pouquíssimas coisas sobre Deus, porque não dá para a gente compreender. E em nome disso, as pessoas criam essas comunidades assim que não tem peso. Você chega na comunidade, é tipo aquele sorvete que a gente tomava lá na praça, no tempo dessas festas. Tem aquele sorvete que você toma e parece estar comendo, sei lá, um ar congelado, alguma coisa assim, né? Você não sabe, mais ou menos. Tem igreja que você vai e é isso. Não tem consistência, não tem nada, é só Deus te ama, Jesus te ama e também Deus te ama. E é só isso, é um louvor, e é o sentir, não tem peso, não tem informação, não tem revelação pesada lá. Essas igrejas geralmente que têm essa ideia, as músicas delas geralmente dão essa ênfase. Agora, é verdade, Deus, ele tem uma natureza tal, e o mundo tem uma natureza tal, que nós não sabemos realmente todas as coisas, e não sabemos realmente o que vai acontecer amanhã. Porém, não saber tudo não é o mesmo que não saber nada. Eu sei muita coisa, Deus revelou a gente muitas coisas que a gente pode falar sim do futuro. A gente pode falar sim que há probabilidades para o futuro. Ser sábio é exatamente isso. É saber fazer uma ligação com o futuro. Um bom pai, um pai sábio, diz, filho, não é por aqui. Não vai dar certo. Cara, se você for por aqui, vai dar errado. E o filho que é sábio, segundo Provérbios, obedece o seu pai e a sua mãe, porque ele está vendo mais do que ele. Aquela ilustração do subir nos ombros, né? Eu lembro de um pastor amigo meu que ele dizia assim,
Ora, para mim é muito mais fácil entender a Bíblia hoje, porque eu estou sobre os ombros de Lutero, estou sobre os ombros de Calvino, eu estou sobre os ombros de Charles Spurgeon, eu estou sobre os ombros. Antes de mim veio muita gente que já me ensinou, já antecipou muita coisa para mim, já mastigou muita coisa para mim. Tem como a gente saber, sim, do que vai acontecer de certa forma no futuro. Não tem como a gente garantir, mas não impede que façamos, e como pais, e como professores, e como mestres, como sábios que devemos e queremos ser, dar conselho para as pessoas sobre o futuro. Essa é a minha primeira aplicação. O autor de Provérbios reconhece que não sabe de tudo, mas isso não é o mesmo que não saber de nada. O desconhecimento total do futuro não deve nos impedir de aprender e de aconselhar. Tem como a gente aconselhar? Sim, muitas coisas. E eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Provérbios. Porque na primeira parte do que o mestre falou, Provérbios 7. Desculpa, eu não falei o capítulo. Primeira parte do texto do capítulo 8, ele faz a pergunta: quem é o sábio? Quem é aquele que interpreta as coisas? Resposta: ninguém. Eu procurei e não deu certo. Ele faz da sabedoria algo negativo. Ele vai até dizer assim: bem, entre ser sábio e ser tolo, é melhor ser sábio. Mas o sábio também morre, igual o tolo. Então, a sabedoria não vai mudar muita coisa, não tem garantia nenhuma. No capítulo 7, então para ele a sabedoria é algo inacessível, a sabedoria traz sofrimento. E olha o que você vai encontrar no capítulo 7 de Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Aqui sim, para mim, é Salomão. Tá? Aqui é Salomão. Naquelas palavras que a gente acabou de ler, não é Salomão. E é interessante. Observe a leitura. Como é que ele fala do rei? Ele fala primeiro do rei na terceira pessoa, como se ele não fosse rei. E ele ainda fala assim do rei como se fosse uma autoridade que não pudesse mudar de forma negativa. Então, como é que Salomão falaria dele mesmo desse jeito? Né? Mas ele está falando do passado. Mas ele está falando dele na terceira pessoa? Como assim? É estranho. Capítulo 7, voltando aqui. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá a vida. Guarde os meus ensinos com a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento teu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Aí ele vai falar da mulher fazendo um convite, né? A mulher adúltera. Quando chega no capítulo 8, ele vai dizer: a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela chama em alta voz: a vocês, homens, eu clamo. A todos, levanta a voz. Quem está falando aqui? A sabedoria. A sabedoria está dizendo assim: eu estou aonde? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, na entrada da cidade. Onde é que a sabedoria está? Em todos os lugares, clamando aos homens. É diferente completamente da abordagem desse mestre que está dizendo que a sabedoria é algo inalcançável. Salomão diz o contrário, ele vai dizer: a sabedoria está em todos os lugares. Ela clama. A gente sabe pelo livro de Romanos, capítulo 1, que o conhecimento de Deus foi derramado sobre todo o homem. O homem tem conhecimento de Deus. O ateu, o herege, o desviado, sei lá quem for, eles têm conhecimento de Deus. Só que ele abafa isso. Porque a sabedoria de Deus está em todos os lugares. Se você quiser ser cientista, se você quiser analisar as células, o DNA humano, quando você começar a estudar o DNA, está lá a sabedoria de Deus. No DNA. Está lá a sabedoria: eu quero ser oftalmologista, quero trabalhar com olho. Então você vai estudar o olho humano. E lá você vai encontrar a sabedoria de Deus. Você vai trabalhar com árvores e lá você vai encontrar a sabedoria de Deus. Você vai trabalhar no laboratório examinando sangue, vendo lá, e você vai ver lá todo o complexo da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está em todos os lugares. É isso que diz Salomão.
O mestre, a segunda voz em Eclesiastes, não a voz do autor, está dizendo: quem é sábio? Eu procurei, não deu. Não dá, você sabe, não dá não. Não tem nem como mudar as coisas, não tem como mudar as pessoas, não dá para mudar. Não tem como mudar as coisas. O máximo que eu posso fazer com as autoridades, com quem tem mais poder do que eu, é sim, Senhor. E olhe lá, porque o sábio é aquele que age na hora certa, da maneira certa. O problema, segundo a segunda voz de Eclesiastes, é: eu não sei qual é a hora certa. Mas o sábio de Provérbios sabe a hora. Continua. Ele vai dizer: vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios, aqui é a sabedoria falando, tá? Como fosse uma pessoa. Falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, todas são claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. O mestre diz: a sabedoria traz sofrimento. Salomão diz: ela é muito preciosa. Você nem compare ser sábio a ter ouro, a ter tesouros. Continuando, ele vai dizer: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. E as autoridades exercem justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam. E quem me procura, o quê? Quem me procura, me encontra. Quem me procura, me encontra. Só que a gente sabe, por esse livro, onde é que começa a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria, segundo o livro de Provérbios? É temer a Deus, adorar a Deus, amar a Deus. O problema desse mestre é que ele não começa ali. Ele começa por ele. Ele começa por ele. Eu vou observar a vida, eu vou analisar aqui, vou ver o que vai dar. Parece pessoas que querem caminhar com Deus, mas primeiro quer fazer uma análise de Deus. Primeiro eu vou dar uma avaliada. Quem é você? Se você começar com você, querido, você vai terminar em sarcasmo, em coração amargurado, seco. Tudo começa, a sabedoria começa quando você teme a Deus. E lembra, o conceito de temor a Deus para o mestre é ter medo de Deus, é se afastar de Deus, é não falar muito com Deus, eu vou nem falar muito com Ele. Mas o conceito de sabedoria nas Escrituras, o temor, pode observar todas as vezes que aparece a palavra temor no livro de Provérbios, como ele tem um aspecto positivo. Quando eu temo, eu conheço. Quando eu temo, eu obedeço. Quando eu temo, eu faço. Mas o temor, na perspectiva desse mestre de Eclesiastes aqui, é sempre afastar. Quando eu temo, eu não falo. Quando eu temo, eu não me comprometo. Quando eu temo, eu não me aproximo. É um conceito completamente diferente. Quem teme ao Senhor, e aí o conceito de temor ao Senhor é muito amplo. E não dá para a gente desenvolver aqui na noite rapidamente. E a gente vai desenvolver melhor quando a gente chegar no final de Eclesiastes, quando o autor de Eclesiastes, a primeira voz vai dizer assim: a suma de todas as coisas é teme ao Senhor. Porque isso é o princípio da sabedoria. Começa por lá. Começa lá, temendo ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Já falei algumas vezes, envolve se render ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar o seu nome, ter Ele como alvo de sua vida. É isso que é temer ao Senhor. Então, ele vai dizer aqui, quem me procura, encontra. Mas é interessante, ele vai dizer assim, versículo... Vou pular um pouquinho, tá? Alguns versículos, porque não vai dar para ler tudo aqui. Ele vai dizer, versículo 19, o meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça.
concedendo riqueza aos que me amam e enchendo-os de seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou os horizontes, também, né? Capítulo 9. Olha que figura interessante no capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa. Está sempre tratando a sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, né? Alguns aqui ficaram meio, né? E arrumou sua mesa. Então, a sabedoria é como se fosse alguém preparando uma refeição, né? Enviou as suas servas para fazerem o que, irmãos? Convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Gente, não tem como você ler isso aqui e não fazer um contraste com o que você encontra ali em Eclesiastes, quando aquela segunda voz está dizendo que a sabedoria traz sofrimento, que não tem como chegar a ela. E aqui é o contrário. Quem é sábio tem vida. E a sabedoria está sempre o quê? Disposta. Está na esquina, está na praça, está na beira da porta lá da sua casa, está em todos os cantos. No capítulo 9, ela é ilustrada como alguém que faz uma grande festa. Diz: gente, eu estou fazendo uma festa. Chama todo mundo. Como é que uma coisa é igual a outra? Não é. São duas propostas distintas. E aqui a aplicação é a seguinte: a sabedoria está sempre disponível. Agora, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A sabedoria na Bíblia não parte de você. Essa é a diferença entre a segunda voz de Eclesiastes e Provérbios. Um parte de si mesmo e fica árido. Ele pode ter estudado ciências, fazer doutorado em Harvard, mas ele vai ser um cara, digamos assim, seco. Mas o outro, que parte de Deus, pode fazer os mesmos estudos. E ele vai ver a sabedoria de Deus nas células, em todos os lugares. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É ali que começam todas as coisas. Esse é o diferencial. E o mestre, que é criticado em Eclesiastes, parte dele mesmo. Qual é o meu ponto com você essa noite? Se você sempre partir de você, você vai chegar sempre em você. Está entendendo? O ponto inicial de uma busca sempre vai chegar no ponto inicial. Você vai retornar a ele e vai ser em você de novo. Não começa com você. O primeiro passo para ser um cristão é não começar em si mesmo. É dizer: não dá para mim, eu confio em ti. E você não vai poder reclamar, dizendo assim: ah, Senhor, o Senhor não falou, o Senhor não se revelou a mim, o Senhor não falou nada para mim sobre ti. Paulo vai dizer para a gente que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos na ordem criada, e por isso cada ser humano está indesculpável. Ninguém pode dizer assim: ah, aquele bandido lá escolheu o mundo do crime porque ele não sabia. Ele sabia. Porque Deus colocou a sua vontade na cabeça dele, na consciência dele, no coração dele, e ele então abafou. Deus tem revelado a você a sabedoria dele. Olhe para a sua família, olhe para a sua casa, olhe para as coisas que estão ao seu redor. De onde veio tudo isso? Do nada? Por acaso, do nada, pode vir alguma coisa? É só botar a cabeça para funcionar. O problema é quando eu coloco a cabeça para funcionar separado de Deus, eu vou cair em ceticismo e eu vou cair nessa postura do capítulo 8 aqui de sarcasmo.
A vida é isso mesmo, né? Cada dia aqui vivendo essa realidadezinha aqui, mais ou menos, tentando sobreviver e aproveitando um pouquinho de prazer que de vez em quando aparece na minha vida. Já ouviu alguma coisa mais parecida com isso? De vez em quando a gente escuta pessoas assim, né? Amarguradas com a vida. Por quê? Porque partiram delas. Começou tudo com elas. O temor do Senhor, render-se ao Senhor, dobrar-se ao Senhor, ajoelhar-se ao Senhor, é o princípio de todas as coisas. Porque Hebreus vai dizer para a gente, sem fé é impossível agradar ao Criador e a Deus. Sem fé, sem confiar nele, é impossível. E outra coisa, a Bíblia também diz para a gente que sem fé você não tem nem conhecimento, porque alguns conhecimentos pressupõem fé. Quando os discípulos não estavam entendendo, o que Cristo disse para eles? Homens de pouca fé, vocês não entendem porque vocês não se dispõem a crer. Sabe por que você não entende o Evangelho? Porque o Evangelho é com um pouco... eu não sei se eu entro na igreja, não sei se eu sou de Jesus. Fica naquela luta, que na verdade não é luta nenhuma. É uma decisão já tomada. Porque você não quer se render. Porque para realmente ser um cristão é se render, é baixar a guarda mesmo. Mas você está sempre querendo dizer, fui eu mesmo concluí. Se você está dizendo isso, você não entende do Evangelho. Tudo começa com rendição, entrega total. O homem que perseguia a Deus, o apóstolo Paulo, depois se tornou apóstolo Paulo, né? Perseguia a igreja, perseguia Cristo, que é a igreja. Ele, diante de Cristo, simplesmente, quando Cristo apareceu, ele disse, Senhor. Ele se rende completamente a Deus. As conversões na Bíblia são de pessoas que se derramam diante de Deus. C.S. Lewis, que foi um homem, até a biografia dele é o mais relutante dos convertidos, né? Ele diz que lutou, ele foi lá para várias concepções de vida, né? Ele foi para perspectiva mais assim, como é que é? Tudo é Deus, que a gente disse agora, panteísta, foi para vários tipos de ismos aí. Até que teve uma hora que ele teve que baixar a guarda. Ser crente é dizer, é o Senhor, eu quero partir de Ti. É o Senhor quem vai dizer. É por isso que Deus odeia, a palavra é essa mesmo, viu? Está na Bíblia. Odeia, tem ojeriza de quem tem um espírito altivo. De quem diz, eu vou ver. Enquanto você disser assim, eu vou ver, e tem uns que dizem assim, eu não aceitei ainda porque eu não estou preparado. E tem esse estágio de preparação. Na Bíblia não tem estágio de preparação. O estágio de preparação começa com eu vou me render ao Senhor. Esse é o primeiro passo, ou seja, não é você, querido. Sabe por que você não entende as coisas do Senhor? Porque você não tem se rendido a Ele. É por isso que C.S. Lewis vai dizer que através do cristianismo, ele não explica o cristianismo, é o cristianismo que explica a ele todas as coisas. Ele consegue entender todas as coisas pelo cristianismo, porque foi na hora que ele se rendeu que ele entendeu todas as coisas. Sabe por que você não entende as coisas ao seu redor? Porque você não se rendeu ainda. Tudo começa com a rendição. Pense nisso, reflita sobre isso, porque se você for honesto com você mesmo, meditar, pensar, usar o cérebro que o Criador deu para você, e você partir de você mesmo, o que vai restar é um coração cheio de ironia e cheio de sarcasmo. É por isso que alguns ateus, que são pessimistas, se identificam com Eclesiastes. Porque eles estão lendo Eclesiastes de forma errada. Porque eles estão achando que aquilo que o mestre diz é aquilo que o autor de Eclesiastes diz, e não é. Não é. Já vi alguns dizendo assim, a Bíblia é um livro honesto, está vendo? Ela mostra como a vida realmente não tem sentido. Só que isso não é a voz de Eclesiastes. É a voz de um mestre perigoso, que muitas vezes, como eu falei semana passada, representa exatamente o nosso coração. A voz dele parece muito com a nossa, os nossos desejos, com as nossas conclusões, com a nossa amargura. Tudo vai começar quando você se render. Irmãos, não é brincadeira.
O orgulho nos acompanha e vai nos acompanhar até a entrada no paraíso. Do lado de cá do paraíso, a gente vai estar nessa. O problema com o orgulho, eu quero terminar com isso, é que o orgulho, as pessoas tentam lutar para não ter orgulho. Se eu luto para não ter orgulho, eu tenho orgulho de estar lutando contra o orgulho. Ninguém vence o orgulho lutando. Eu estou lutando pelo meu casamento. Eu estou lutando. Eu estou... É se render. É rendição. É por aí que começa a coisa. É dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, não tenho forças. Senhor, não dá para mim. Eu não estou falando que, como diz lá a música do Palavra Antiga, né? Esperar e caminhar. Eu espero enquanto caminho. Mas eu caminho porque eu espero. Porque eu tenho esperança. Porque Deus me enche de esperança com suas palavras. Tudo começa, irmãos, com a postura de rendição. Enquanto o mestre, com suas palavras perigosas, diz para a gente, não sabemos fazer a coisa na hora certa. Enquanto ele diz que não há sábio, Salomão diz para a gente, a sabedoria está em todos os cantos. Ah, se nós pudéssemos enxergar. Ah, se nós pudéssemos. Vamos pedir a Deus para isso. Porque dá para enxergar, irmãos. Dá para enxergar. Deus movendo, Deus nos ensinando. E Provérbios vai dizer para a gente, né, no capítulo, não lembro agora que eu li hoje o livro de Provérbios quase todo, quando ele vai dizer assim, não fique magoado quando Deus te disciplina. Ele está querendo, ele é um pai que disciplina. Ele é um pai que ensina. Às vezes, como é que o pai ensina? Às vezes o pai ensina assim, meu filho, faça isso, mas às vezes o pai ensina de outra forma. Falando mais alto, ou até usando a parte física para ver se o filho acorda. E ele vai dizer assim, não fique chateado com Deus, porque ele age dessa forma, para que sejamos sábios. Deus nos ama, isso está estampado em cada ponto da nossa existência. Se você olhar para dentro de você, se você olhar para fora de você, se você olhar para todos os lados, você vai enxergar a providência amorosa de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas querem começar partindo delas e elas se acham boas por isso. Porque quando eu digo assim, eu vou começar pensando aqui, eu estou dizendo o que para a pessoa? Eu posso. Então, aí é que a doutrina do pecado tem que entrar para mostrar para a pessoa que ela não pode começar com ela. É com o Senhor que tudo começa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Renda-se a Deus. Confie em sua palavra, que algumas coisas vão fazer bem sentido. Às vezes a gente fica lutando. Pastor, eu não sei porque meu marido é assim, ou porque meu filho é assado, ou porque meu trabalho é dessa maneira. Talvez é porque você está querendo sempre ver o seu trabalho, o seu filho, a sua esposa, à luz de você. Se você teme ao Senhor, você então se lança ao Senhor e você vai ver tudo aquilo à luz dele. E você vai ver que o seu filho, que está dando tanto trabalho para você, é Deus trabalhando em você. E você vai ver a sabedoria de Deus nisso. E o seu trabalho, que tem sido difícil, vai ser, na verdade, visto como uma bênção de Deus na sua vida, porque Deus está te disciplinando, te fazendo melhorar. Quando você vê as coisas à luz de você, é sempre assim, está faltando isso, não tem aquilo outro, se tivesse aquilo. Mas se você olha à luz de Deus, poxa, todas as coisas mudam. É por isso que o sábio teme ao Senhor. O que eu falei semana passada, eu repito hoje. A história da humanidade, na verdade, não é a história da humanidade. A história da humanidade é a história de como Deus trabalha na humanidade. Ele é que é o ator principal. Ele é que é o princípio de todas as coisas, a sabedoria. Rendam-se a Deus. E nós vamos experimentar da sabedoria que só Deus pode nos dar. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, obrigado, ó Pai, por Tua palavra,
que nos ajuda, que nos orienta, que não nos deixa sozinhos com nossos próprios pensamentos, com nossas próprias conclusões, com nossos achismos internos. Não, o Senhor não nos deixou sem testemunho do Senhor mesmo para conosco. Senhor, abre os nossos olhos. Aproxima-se de nós, ó Pai, cada vez mais. Aproxima o nosso coração de Ti, para que possamos entender e observar a vida à luz de Ti, e não de nós mesmos. Que o Senhor seja o centro, reconheçamos a Tua postura, a Tua posição de centro da vida e de todas as coisas. Tira de nós essa tendência de querer ser o centro das coisas, de querer achar que o nosso problema é o maior de todos, de que só não temos o que falta, mas que possamos olhar para Ti, porque aí poderemos ver que aquilo que falta é porque o Senhor quis que faltasse, para o nosso bem, porque o Senhor está nos disciplinando e nos fazendo mais sábios. Que o temor a Ti, adorar a Ti, Te amar, se voltar para Ti, ler Tua palavra, tome conta da nossa vida, porque aí veremos a Tua mão claramente, de forma cristalina. Choraremos com a certeza de que estamos no Teu colo, e o nosso choro será um choro diante de Ti, e o Senhor chorará conosco também. Nos faz enxergar isso, Senhor. Começar contigo. Quem é o sábio? Quem é que interpreta? Quem te teme. É isso que respondemos para esse mestre cético. Quem te teme é sábio, ó Pai. Enche o nosso coração, nossa mente de sabedoria, mas sempre observando a vida à luz de Ti, não de nós mesmos. É uma mudança de direcionamento, é mudança de foco de vida quando nós nos convertemos. Como é bom não viver a vida para nós mesmos. Como é bom ter a bênção do autoesquecimento, voltar-se para Ti e enxergar a vida à luz de Ti. Abençoa, ó Pai. Nos dá esse olhar. Precisamos do Senhor. Clamamos, rogamos. Nós, dessa igreja, pedimos, Senhor, mexe em nossos corações. Enche nosso coração de temor a Ti. Em nome de Cristo oramos. Amém.